Olá, olá, seja muito bem-vindo. Esse é o nosso canal TND Clube Teológico e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre 3 passos para você realizar uma crítica, ok? Vamos à vinheta. Ok, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Para você que é novo por aqui, TND significa Teologia Nossa de Cada Dia. O nosso intuito é deixar a você boas dicas de literatura, pesquisas e comentar alguns assuntos. Quero pedir um voto de confiança seu. Deixe o seu like, compartilhe com amigos, parentes, vizinhos e deixe também aqui um comentário, uma dica, uma sugestão de um livro ou um tema. Fazendo assim você vai nos ajudar e muito. Aqui na descrição eu vou deixar a maneira pela qual você pode apoiar o nosso canal, ok? Sem mais delonga, vamos aos 3 passos para você realizar uma crítica. Mas antes, deixa eu dizer, o que é fundamental você saber sobre crítica é que nada mais é do que uma opinião que você emite sobre algum assunto. Isso é a coisa mais óbvia, isso é a coisa mais natural, isso é a coisa mais comum. O problema, e aqui eu abro um parênteses nesse problema, é que com a popularização dos meios, pelas plataformas de relacionamento, nós temos críticas de maneira vergonhosa, por assim dizer. Críticas que não se atêm aos fatos, mas às preferências pessoais. Isso é o que me deixa muito intrigado. E a primeira coisa que você precisa saber, que é o ponto fundamental, é que as críticas de hoje, elas têm como base não a análise dos fatos e das teorias, mas única e exclusivamente as preferências pessoais, o que é algo muito superficial, o que mostra uma incapacidade intelectual de muitos que estão por aí teclando e deixando suas opiniões nas redes sociais, nos meios de comunicação das quais nós desfrutamos hoje, no nosso tempo. Tem várias plataformas que possibilitam uma opinião, um comentário e por aí vai. Esse daqui, por exemplo, né, o YouTube. Mas o fato é que esse é o ponto fundamental. Se você quer exercer o seu direito de mostrar ou expressar a sua opinião, você é livre para fazer isso e você não pode ser julgado ou condenado, algo do tipo. O fato é que, gente, se usarmos do bom senso, nós pensaremos o seguinte: eu vou emitir uma opinião ou uma crítica sobre tal assunto, sobre tal teoria, sobre tal tema, sobre tal tese. Primeira coisa, eu estudei esse assunto? Eu estou a par desse assunto? Quanto tempo eu tenho estudado? O que li? Enfim, eu conheço a base desse assunto? A gente vê, infelizmente, na maior parte, pessoas que comentam tudo de todo mundo sem a menor preocupação com uma crítica bem feita, sem ir buscar o conhecimento de causa. E o que é pior, que é o segundo ponto desse primeiro passo fundamental, ainda para entrar nos 3 passos: desrespeitosos e sem compromisso. Em outras palavras, emitem suas opiniões com base nas suas preferências pessoais, simplesmente porque uma tese, uma teoria veio confrontar alguma coisa do seu pensamento, não se dão o luxo de pensar ou refletir sobre aquela tese, sobre aqueles conceitos, e já têm uma atitude de reagir de maneira muito negativa e às vezes de maneira até desonesta, e o que é pior, sem um menor compromisso com a pessoa que está do outro lado. Infelizmente,
Isso é algo que é mais comum. Esse é o ponto fundamental que você deve saber sobre crítica. Mas aí vem, qual é o primeiro passo para você fazer, para a gente fazer uma crítica bem feita, no mínimo uma crítica coerente? Primeira delas, compreender o objeto alvo da crítica. Se você não compreender o objeto da crítica, se você não compreender a teoria da qual você quer criticar, meu nobre, com todo respeito, você está fazendo qualquer outra coisa menos crítica, principalmente no período moderno. Deixa eu ler uma frase de Roger Walson, nesse livrinho aqui, Contra a Teologia Liberal. Ele, logo na introdução, ele diz o seguinte: certifique-se de, antes de dizer eu discordo, certifique-se que você possa dizer compreendi. Em outras palavras, quer criticar? Compreenda primeiro. Quer emitir uma opinião? Seja razoável. Seja pelo menos alguém que vou conhecer esse lado e depois vou emitir minha nota de discordância em alguns pontos, ou melhor, concordância em alguns pontos, ou em tudo, sei lá. Antes de emitir alguma nota, verifique se você está a par. Não seja, pelo amor de Deus, aqueles que vão, o que Nietzsche dizia, o efeito rebanho. Todo mundo está dizendo, todo mundo está achando isso, todo mundo está... Gente, olha, deixa eu lhe dizer uma coisa. Muitos não percebem, mas as mídias criam um senso comum segundo o que eles bem entendem e segundo uma agenda muito programada. Bobo aqueles que pensam que isso não é real. Eles criam, sim, um senso comum com base em uma agenda muito bem programada, muito bem orquestrada, com termos, com assuntos, com pautas que são sensíveis e que podem muitas vezes fazer ruptura na sociedade. O fato é que a gente precisa ter esse cuidado. Esse é o primeiro passo. Quer efetuar, quer realizar uma crítica? Certifique se você compreendeu o objeto alvo da sua crítica. Tem uma outra frase que eu gostaria de ler para você. Está nesse livro aqui, ó. Os Fundamentos Inabaláveis, de Norman Geisler e Peter Bushim. É uma frase, é uma expressão de Mortimer Adler, que foi um grande pedagogo, e ele diz o seguinte: Mortimer Adler observa uma distinção importante entre os pensadores modernos e algumas das grandes mentes filosóficas do passado, especificamente Aristóteles e Tomás de Aquino. Ele diz o seguinte, abre aspas, em cada caso, a correção de um erro ou o conserto de uma deficiência na filosofia de Aristóteles ou de Aquino repousa sobre os princípios subjacentes e controladores do pensamento aristotélico e tomista. Na verdade, a descoberta desses erros ou deficiência quase sempre surge de uma atenção especial e conduz a um entendimento mais profundo daqueles princípios. Em outras palavras, o que Mortimer Adler está dizendo é que a diferença da crítica do período moderno para o período de Tomás de Aquino e Aristóteles era simplesmente algo grotesco, gritante. Ou seja, quando alguém queria, quando alguém desejava, quando alguém se dispunha a criticar, ele mesmo ia conhecer a obra de alguém que era o alvo da sua crítica. Uma vez que ele conhece o objeto de sua crítica, ele vai conhecer e se aprofundar dentro daquele assunto e vai saber criticar e com muito respeito e vai estar dentro dos padrões daquela obra. É impressionante como no período moderno, com toda a facilidade que nós temos da comunicação e de estarmos informados, as críticas são levianas.
desonestas e sem o menor compromisso com os fatos de verdade, baseadas em ideologias, em preferências, como nós falamos agora há pouco. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que você precisa saber para realizar uma crítica, e aqui foi uma criação que eu fiz, eu criei esse acróstico para facilitar nos meus estudos. Qual é? Use um método TAS. O método TAS é o que eu chamo de tese, antítese e síntese. Quer fazer uma crítica? Ok. Pegue uma tese da qual você quer criticar, disponha de uma antítese, ou seja, uma obra que é contra essa tese, e realize uma síntese. Uma vez que você tem tese, antítese e uma síntese, você está apto a fazer uma crítica, no mínimo, honesta, por assim dizer. Sem isso, você vai estar muito bem nomeado ou nomenclaturado como enviesado, como tendo um lado. Você não foi íntegro na avaliação. Isso é um perigo e isso foi o que me deixou muito intrigado com vários assuntos. Antes, eu tinha uma linha de pensamento e era a mais comum nas igrejas das quais eu participei. Mas com o passar do tempo, eu fui enumerando os assuntos e as principais doutrinas e fui procurando comparar os vários assuntos e as várias doutrinas. Eu cheguei a várias conclusões diferentes daquelas que eu aprendi lá atrás. Eu aprendi lá atrás doutrinado. Hoje eu aprendo fazendo uso dessa metodologia, que eu não criei essa metodologia, mas eu criei o acróstico, que é o TAS, tese, antítese e síntese. Fazendo assim, eu tenho muita facilidade em ler uma tese, ler uma obra que vai contra aquela tese e fazer um resumo e algo do tipo. E o terceiro e último passo é que você precisa ser honesto o suficiente para expor os pontos a favor e os pontos contra. Ou seja, o lado positivo e o lado negativo daquilo que você descobriu. E mais ainda, 2 pontos aqui. Primeiro, ter coragem para, depois de descobrir algumas mudanças, ter a coragem de viver conforme o seu novo conhecimento. Segundo ponto, ter a coragem de ser mais humano, honesto, respeitoso nas críticas. Embora Nietzsche ele diga que você só vai valorizar uma coisa se você aprender a dar o desprezo para aquelas que são para aquelas que não têm fundamento, mas você pode sim, mesmo dar o desprezo a coisas que não se fundamentam, você pode ser respeitoso. Você pode ser alguém que usa os critérios para fazer críticas, para comentar algo, e não para ser aquele que nós chamamos de Maria vai com as outras, ou estar como Nietzsche disse, o efeito rebanho. Você vai na onda, você vai pelo... A maioria do colégio está pensando assim, a maioria dos meus amigos de classe estão pensando desse jeito. Então a pessoa não tem a coragem, não tem peito para ter uma posição com base nos seus estudos. Você pega o lado positivo, o lado negativo, você pega um assunto, lê alguns artigos que falam a favor, lê artigos que falam contra, e aí você vai ter a base para você emitir a sua opinião. Gente, espero que você tenha gostado. Meu muito obrigado a todos vocês que até aqui chegaram, e continue. Abençoe o nosso canal. Aqui na descrição eu vou deixar a maneira pela qual você pode apoiar o nosso canal. E esse é o nosso TND, Teologia Nossa de Cada Dia, falando hoje sobre críticas. Espero que você tenha gostado e até a próxima.